Olá, tudo bem com você? Esta semana um evento mundial ocupou aí boa parte dos noticiários, que foi a cúpula climática, convocada por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já cumprindo assim uma das promessas de campanha dele, que seria trabalhar para amenizar aí os efeitos das mudanças climáticas, né? Andar nessa direção, estabelecendo decretos, leis e tudo mais. Ele convocou então líderes mundiais. O presidente Jair Bolsonaro também participou dessa cúpula, o presidente Vladimir Putin da Rússia, o presidente do Partido Comunista Chinês, presidente da China então também, Jinping também estava ali, enfim, os presidentes de vários países aí compareceram, uma reunião virtual, a essa cúpula do clima. O que me chamou a atenção, e até postei aqui em meu blog essa semana, no blog outraleitura.com.br, e o título é o seguinte: Estados Unidos confirma um discurso do Papa em cúpula climática e Biden se torna líder ambiental do planeta. Isso é muito interessante, né? Nós vemos aqui um alinhamento, pelo que nós estudamos das profecias, né? Um alinhamento de duas bestas, né? A besta da terra e a besta do mar, atuando numa mesma direção. Eu estudo esse tema, o chamado ecumenismo, já há 10 anos. Tem muitos vídeos em meu canal sobre esse assunto, quero te convidar a assisti-los para entender bem essa questão. Até aqui abaixo dessa postagem eu coloquei alguns: mudanças climáticas e o decreto dominical, o sino da Amazônia e o ecumenismo, domingo do clima, igrejas tomam a dianteira e ecumenismo avança rapidamente, as três bestas estão em ação. Então tem aqui esses vídeos, se você quiser se inteirar desse assunto, né? Então, como eu dizia, há 10 anos, especialmente aí o pastor Sérgio Santelli e eu, conversamos bastante sobre esse assunto quando fizemos um mestrado em teologia juntos no UNASP. Ele publicou bastante coisa no blog dele também sobre isso, eu tenho publicado já ao longo do tempo também, que me consta o pastor Sérgio Santelli foi quem cunhou a expressão ecumenismo, que, veja bem, é mais do que apenas um ecumenismo, né? O ecumenismo é um esforço religioso para unir as igrejas. O ecumenismo é um ecumenismo ecológico. Usando a bandeira aí ecológica das mudanças climáticas, tem sido possível avançar muito mais em algumas pautas, inclusive religiosas, né? Existem autores, eu tenho aqui em minha biblioteca livros do Pascal Bernardin, por exemplo, de Roger Scruton, o livro Filosofia Verde. Pascal Bernardin escreveu o livro Império Ecológico. Autores seculares que estão percebendo que essa bandeira ambientalista tem sido usada com propósitos escusos, né? Propósitos que não apenas de salvar o meio ambiente. O próprio Pascal Bernardin diz que realmente estamos vendo aí uma nova imposição, né, de regras e de tentativas de mudar o comportamento das pessoas por meio de um medo alimentado constantemente pela mídia. E aqui eu não estou dizendo que eu sou um negacionista dessa questão, já vou explicar esse detalhe, mas enfim, o assunto está na mídia o tempo todo e eles têm dito que, passada a pandemia, a nossa maior preocupação realmente tem que ser a questão da mudança climática. Eu vou ler aqui alguns trechos dessa. Eu coloquei aqui trechos de duas matérias, uma da Época Negócios e uma do O Globo, né, do blog do Guga Chakra, que dizem assim: o Papa Francisco também vai participar da cúpula climática de líderes convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Detalhe, Joe Biden é católico, né? E nós já sabemos aí que, alinhado ao jesuitismo, né? Ele inclusive convidou um padre jesuíta para orar na sua posse. Ele jurou sobre uma Bíblia produzida pela Contra-Reforma Católica para combater o protestantismo. São elementos, detalhes assim, simbólicos interessantes que foram vistos na posse dele. Biden é um católico devoto, ele anda com um terço, né, no bolso e ele é visto na igreja rezando, enfim. E a primeira pessoa para quem ele ligou assim que foi eleito foi para o Papa Francisco, e justamente para apoiar essa causa do Papa Francisco que tem que ver com o meio ambiente. O Papa Francisco, em 2015, você deve se lembrar, publicou uma carta apostólica, né, uma encíclica, defendendo o domingo como uma proposta para amenizar as mudanças climáticas. Hoje tem sido chamado de Domingo do Clima, Domingo Verde, enfim. É um lockdown semanal, uma quarentena semanal para tentar amenizar os efeitos das mudanças climáticas. É uma causa que o Papa Francisco abraçou e agora o presidente norte-americano também abraça. A gente sabe que o Trump não estava preocupado com esse assunto, mas o Biden está muito preocupado com essa questão das mudanças climáticas. Então diz assim que
O evento aconteceu, né, em 22 e 23 de abril, de forma virtual, e deve ter o desmatamento na Amazônia como um dos principais temas em pauta. Jorge Bergoglio, o Papa, que já dedicou uma encíclica a questões ambientais e um sínodo à floresta amazônica, um dos vídeos que eu indico aqui é sobre o sínodo. Eu analisei detidamente o Instrumento Laboris, que foi o documento que eles estudaram, os cardeais, os bispos lá no Vaticano, um documento ecossocialista, pagão, eu posso dizer assim, porque realmente ali usa a expressão mãe terra, mãe Gaia, né? E sabe o que me chama a atenção? Em nenhum momento é dito que Jesus vai voltar para destruir os que destroem a terra, como o Apocalipse diz. Em nenhum momento mostra assim que nós temos sim que preservar o meio ambiente, como eu já vou explicar daqui a pouquinho. Temos sim que, por mordomia, preservar o meio ambiente, mas não ter a pretensão de salvar a terra para as gerações futuras. Em nenhum momento esse instrumento que deveria ser cristão fala da volta de Jesus, fala da solução definitiva, não é? É um movimento de teologia da libertação de novo, tanto é que Leonardo Boff e outros expoentes da teologia da libertação estão juntos nessa causa. Um documento que, como disse, tem mais sabores de uma teologia indigenista, né, indígena e da libertação, do que necessariamente um documento cristão, né, com base na teologia bíblica, e não fala em redenção e também não fala em volta de Jesus. Os esforços são sempre humanos, né, em todos os lados, do Fórum Econômico com o seu Great Reset, do presidente americano, obviamente, e do Papa, né? É um humanismo ecológico. Ele vai falar, então, na segunda sessão, no dia da abertura da cúpula, assim como representantes do setor privado e da sociedade civil. A programação do evento foi divulgada na quarta-feira, dia 21, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e a sessão de inauguração foi conduzida, né, pelo presidente Joe Biden e por sua vice Kamala Harris. Essa sessão vai enfatizar a necessidade urgente de as principais economias do mundo fortalecerem suas ambições climáticas até a COP26, em novembro deste ano, para manter sob seu alcance a meta de limitar o aquecimento a 1,5 grau centígrado, né? Disse o governo americano. Então, é urgente para eles. A coisa tem que ser feita com muita pressa. E todas as propostas, todas as ideias para combater o aquecimento global, que era chamado assim no passado, agora são mudanças climáticas, serão bem-vindos, obviamente. Ainda mais se partirem de uma figura como o Papa, né? Segundo a programação, essa sessão dará a oportunidade de os líderes destacarem os desafios climáticos enfrentados por seus países, né? Agora eu vou ler aqui aquilo que foi publicado pelo Globo, né, que diz assim: Joe Biden demonstrou enorme liderança internacional nesta quinta ao comandar a cúpula do clima organizada por seu governo. Absolutamente todos os governos participantes, e mesmo os que não foram convidados, estão comprometidos com a redução da emissão de gases poluentes para combater as mudanças climáticas. Xi Jinping, o presidente do maior país poluidor, né, maior país que emite CO2 na atmosfera, e Vladimir Putin, não fica tão atrás assim também, né, a Rússia, embora rivais geopolíticos dos Estados Unidos, trabalham com os Estados Unidos nessa questão ambiental. Até mesmo Jair Bolsonaro adotou um tom ameno e em sintonia com o risco para a humanidade provocado pelo aquecimento global. É uma enorme guinada em relação aos 4 anos de Donald Trump, quando os Estados Unidos ficaram isolados internacionalmente em temas ligados ao meio ambiente. Você percebe como realmente o mundo se une nessa questão? Pascal Bernardin, no livro dele, Império Ecológico, ele fala de uma harmonia, né, de algo que seria capaz de unir todos os povos, todos os governadores, governantes e assim por diante. Interessante que no século XIX, bem antes disso, Ellen White já tinha falado de um laço de união universal, algo que também é um fator que realmente uniria todas as religiões, quem sabe um governo mundial, uma religião mundial, sem excluir ninguém. Laço de união universal, uma grande harmonia. Não é interessante perceber que presidentes, né, que ditadores, países que estão geopoliticamente desalinhados, quando a questão ambiental está em pauta, eles se aliam, eles estão juntos? Bem, eu sei que existem negacionistas da questão do ecumenismo, pessoas que acham que não vai ser por aí. Eu só sei que esse cenário tem ficado cada vez mais claro para mim ao longo desses 10 anos. Pode ser que seja um outro fator, sim, mesmo a família tem sido usada como argumento pelo Papa Francisco para promover
a ideia do domingo, né? Sindicatos estão envolvidos nisso também, justiça trabalhista e por aí vai. Mas a causa ambientalista tem crescido tanto ao longo dessa década e tem sido usada com argumentos tão convincentes que realmente não vejo outra forma de avançar, né? O decreto dominical, o dia do clima, o domingo do clima, o domingo verde, né? Tem sido chamado assim já, ou a volta das Blue Laws, tem gente clamando por isso já nos Estados Unidos, que tragam de volta as Blue Laws, as leis azuis, que eram justamente as leis dominicais, né, que favoreciam, segundo eles, a família, o ambiente, diminuía o consumismo, que é uma coisa tão deplorável, e por aí vai. É vantajoso em várias frentes, em vários aspectos, e conta com apoio popular, porque é uma coisa lógica. Ninguém quer morrer. E quando as pessoas estão assim, com esse medo alimentado por uma engenharia social bem feita, ainda que o medo seja justificável ou não vou discutir esse mérito, elas frequentemente cedem suas liberdades individuais para serem protegidas. E nós vimos nesse ano, já mais de um ano de pandemia, como é fácil, por meio de decretos, certas liberdades serem revogadas, serem canceladas, né? Nós não podemos mais agora nos reunir em igrejas, são decretos. Nós não podemos mais andar sem máscaras, não se pode aglomerar, não estou dizendo que isso não seja necessário, veja bem, entenda bem, por favor. Mas eu só estou analisando aqui o fato de que é fácil, né? Alguns decretos restritivos serem aprovados. Talvez haja aí já documentos, né, envolvendo vacinação, você não poder viajar, se locomover, se não tiver a comprovação de que você foi vacinado, e por aí vai. Imagine se globalmente seja aprovado uma coisa como Domingo Verde, né? E as pessoas forem obrigadas, mas aceitarem isso, porque Ellen White também disse que haverá um clamor popular. Imagine as tragédias climáticas sendo cada vez mais frequentes, e eu já apresentei esse texto em minhas palestras, né, em que Ellen White diz que o diabo, Satanás, esse anjo poderoso, ele estudou os laboratórios da natureza e emprega seu poder tanto quanto Deus o permite para promover o quê? Furacões, ciclones, terremotos, essas tragédias todas. E quanto mais tragédias, mais confirmação do que eles acham que está acontecendo, que seria o aquecimento global antropogênico, né? Majoritariamente causado pelo ser humano, e isso é discutido até pelos pesquisadores, até pelas pessoas da área, climatologistas e outros, né? É claro que o ser humano tem a sua pegada ecológica, tem sua parcela de culpa, mas existem outros fatores, né? Inclusive influência de radiação solar, ciclos e por aí vai. Mas o fator Satanás é esquecido por muitos, né? Ele pode e tem feito esse tipo de coisa, né? Aumentado as tragédias, e quanto mais tragédias, mais medo, e quanto mais medo, mais as pessoas cedem, mais as pessoas concordam com propostas para salvá-las, e isso está acontecendo, e eu creio que vai se intensificar. Eu quero deixar bem claro aqui também que isso não tem nada a ver com negacionismo. Eu acabei de reconhecer que vejo as tragédias climáticas acontecendo, eu apenas questiono a causa majoritária, não nego o fato de que essas coisas são reais, e tampouco estou aqui fazendo apologia ao descuido da natureza. Mas ao contrário disso, totalmente o contrário disso, porque eu sou criacionista. Eu sou um dos vice-presidentes da Sociedade Criacionista Brasileira. Nós cremos no Gênesis, literalmente, né? Os primeiros capítulos do Gênesis para nós, adventistas criacionistas, são literais. E ali nós encontramos o relato da criação e Deus entregando para Adão e Eva o gerenciamento dos recursos. Deus entregando para os seus primeiros filhos a administração, a gente chama também de mordomia da terra. Então a nossa missão é cuidar da terra. Repito, eu não tenho a ilusão de pensar que nós vamos salvar o planeta. Eu até tenho comparado com a questão do corpo mesmo, né? Eu sei que o meu corpo vai envelhecer e se Jesus não voltar logo eu vou morrer. Agora, porque eu sei que o meu corpo vai degenerar com o tempo, porque infelizmente nesse mundo de pecado é isso que acontece. Eu vou então descuidar da minha saúde, eu vou parar de me alimentar corretamente, eu vou começar a consumir bebidas alcoólicas, não vou mais fazer exercício físico, não vou mais repousar e me exercitar como devo, porque esse corpo vai realmente envelhecer e morrer. Errado. A Bíblia nos orienta a cuidar do nosso corpo porque ele é o templo do Espírito Santo. E eu quero mantê-lo nas melhores condições possíveis até a volta de Jesus ou até a minha morte. Quero viver bem enquanto vivo. Quero ter uma mente clara, porque tudo que eu faço com o corpo afeta a mente e naturalmente também a minha espiritualidade, a minha conexão com Deus. Então, por isso eu procuro ser mordomo do meu corpo. E de modo semelhante, nós temos que ser mordomos do planeta Terra.
Nós temos que preservar esse nosso ambiente, né? Essa nossa nave espacial esférica, nas melhores condições possíveis, porque é aqui que nós vivemos e porque ela nos foi dada de presente por Deus. Então é óbvio que nós somos contra a poluição dos rios, somos contra a poluição do ar. Creio que é uma incoerência total e absoluta uma pessoa que se diz ambientalista, que cuida da natureza, tomar banhos longos, ou então jogar papel no chão e por aí vai, né? Nós temos que fazer conscientemente tudo o que pudermos para ajudar a preservar o meio ambiente, como criacionistas, como cristãos, como seres humanos. Preservar, não salvar. Até porque, repito, o Apocalipse diz que Jesus voltará para destruir os que destroem a terra. Então a terra estaria realmente passando por um processo de destruição, de degeneração, de poluição, e Deus vai pôr um basta nisso também com a vinda de Cristo, ok? Então uma coisa é a constatação de que realmente há poderes, como as bestas do Apocalipse, né, que estão se valendo dessas questões climáticas para levar avante suas ambições, sua pauta, sua agenda, ok? Também existem aí conspiracionistas de internet, pessoas que têm seus canais, que infelizmente são seguidos até por cristãos que ficam desnorteados, porque falam coisas que não têm conexão, né? Eles até percebem parcelas, fatias da verdade, mas como não estudam a Bíblia da forma como deveriam estudar, saem por aí dizendo que a marca da besta é um chip, é algo que vai ser implantado na mão, no corpo humano ali, ou é um QR Code, ou já foi o código de barras, ou mudando, né, o sabor das tecnologias, e aí desinformam, levantam cortinas de fumaça, quando a causa real e os poderes reais estão atuando aí abertamente, usando coisas insuspeitas, não é? Estude esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links, inclusive links que tratam da marca da besta. Esse é um assunto importante e há muita desinformação nesse mundo da internet aí. Eu até tenho comparado alguns desses canais, com todo respeito, é só uma comparação, aqueles cachorrinhos que correm atrás de carros, né? Carro em movimento. Quando o carro para, o cachorro não sabe o que faz. Alguns desses youtubers aí, sensacionalistas, falam de coisas que até tem, como eu disse, uma parcela de verdade, mas não sabem por quê. Por exemplo, alguns dizem, nós temos que fugir para o campo, porque em breve não haverá mais condições de morar nas cidades e tal. Nós sabemos que essa mensagem realmente existe, né? Vida no campo, não fuga neste momento, nós temos que diferenciar essa questão também. Vou deixar na descrição do vídeo um vídeo bem interessante, uma entrevista que eu fiz com o pastor Hélio Carnassali, sobre a diferença entre fuga das cidades e vida no campo, ok? Mas ok, estou falando de coisas que são até entendidas por nós adventistas, mas fugir do campo para quê? Para se esconder, para estocar alimentos. Ora, mas e o preparo para a volta de Jesus? E a pregação do Evangelho? Note, correm atrás do carro, quando o carro para não sabe o que fazem, porque não tem essa compreensão completa do que a palavra de Deus nos revela, especialmente no último livro dela. Daniel e Apocalipse têm que ser estudados de forma mais intensa nesses últimos dias. Eu tenho no meu canal 2 séries também sobre isso, uma sobre Daniel e uma sobre Apocalipse. Procure ali, assista a esses vídeos, né? E assim forme realmente a sua opinião com base em informação segura. Não nesses retalhos de verdade e nessas abordagens sensacionalistas ou negacionistas, 2 extremos meio perigosos, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, de alguma forma. Espero que você esteja percebendo que realmente está havendo um alinhamento interessante no mundo, um cenário favorável àquilo que nós aguardamos por tanto tempo, e é hora. Sempre foi, né? Não é porque isso está acontecendo que é hora de nós, então, nos prepararmos e nos consagrarmos. Eu até preguei recentemente, está aqui no meu canal também, um sermão com o título Como Viver no Tempo do Fim, no qual eu defendo o óbvio, que temos que viver no tempo do fim como sempre vivemos, e sempre temos que viver, não é? Em comunhão com Deus, consagrados, pregando o Evangelho, cuidando da nossa família, trabalhando, ok? Então não é porque essas coisas acontecem que agora eu vou mudar a minha vida, né? A mudança não pode ser com base em eventos, em fatos, em notícias, até porque essas coisas às vezes chegam ao pico, depois acabam recuando um pouco, até por misericórdia de Deus talvez, de nos dar um pouco mais de tempo. Então não posso também ter uma vida de gangorra espiritual, de altos e baixos, né? A minha vida espiritual tem que ser constante, né? Independentemente dessas coisas, ok? Mas é interessante analisar, observar. Ellen White mesma diz que nós temos que ser sentinelas. De que adianta uma sentinela em cima do muro e não anunciar que os exércitos inimigos estão chegando? Só que há uma diferença entre sentinela e sensacionalista.
né? Alarmista. O alarmista tem um perfil, a sentinela tem outro. Nós temos que ser sentinelas fiéis, responsáveis e, sobretudo, que tenham essa comunhão profunda com Deus, para ser guiados pelo Espírito Santo. Um grande abraço para você, que Deus abençoe sua vida e também a sua família.